Olá, eu me chamo Elijane e na aula de hoje nós vamos aprender sobre coeficiente angular, função afim crescente, função afim decrescente e o coeficiente linear. Então, chamamos de coeficiente angular ou declividade da reta o coeficiente de x indicado por A, que está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo x. Então, nós temos aí duas situações, dessa representação. Então, nessa primeira aí, nós temos, a reta e percebemos, esse ângulo alfa aí, dessa reta em relação ao eixo x. E aí a gente percebe que ele é menor do que 90 graus, ou seja, é um ângulo agudo. Então, esse alfa, esse coeficiente angular, ele está variando de 0 a 90 graus, ou seja, ele é um ângulo que está entre 0 e 90. E já nessa segunda situação, o alfa, o coeficiente angular, ele é obtuso, ou seja, é um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, a gente percebe que ele está entre 90 e 180 graus. Então, considerando a função afim dada por f de x igual a x mais b, nós vamos ter duas possibilidades. Então, a primeira dela é que ela é uma função crescente. Isso vai ocorrer se, para a maior do que zero, nós temos x1 menor do que x2 e f de x1 também menor do que f de x2. Então, se a gente observar aí esse gráfico, nós temos o ponto x1 e o f de x1, o x1 está negativo, o f de x1 também é um valor negativo. E o nosso x2 já é um valor positivo e a nossa f de x2 também já é um valor positivo. Então, a gente já percebe que quando x1 é menor do que x2, a nossa f de x1 também é menor do que a nossa f de x2. Logo, nós temos aí uma função crescente. Já para a função decrescente, o que é que vai ocorrer? O nosso A, que antes era maior do que zero, ele agora passa a ser menor do que zero. E nós continuamos tendo o x1 menor do que o x2, só que, a nossa f de x1, ela vai ser maior do que a nossa f de x2. Então, nós vamos ter esse gráfico aí, ó. O nosso x1, tá nessa parte negativa. E a nossa f de x1 é um valor positivo. O nosso x2 é um valor positivo. E a nossa f de x2 é um valor negativo. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos x1, que realmente é menor do que x2, e a nossa f de x1 está sendo um valor maior do que a nossa f de x2. Logo, aí nós temos um exemplo de uma função decrescente. Chamamos de coeficiente linear da reta o termo constante b. Ele é a ordenada do ponto em que a reta intersecta o eixo y, pois para x igual a zero, nós temos y igual a a vezes zero, mais b. Logo, isso aí, vamos ter que y é igual a b. Então, assim, o ponto 0b pertence ao eixo das ordenadas. E nós temos aí duas apresentações. Para a maior do que zero, como a reta fica, a posição da reta do nosso gráfico, e o B lá intersectando o eixo Y, e para A menor do que zero, que é a nossa função decrescente. Então, tá lá o nosso B, intersectando o eixo Y no ponto 0. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui e até a próxima aula.